Boa noite a todas as pessoas que estão entrando agora e todas as pessoas que virão ainda para essa live, para esse vídeo, né? Compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, as pessoas que vocês acham que esse assunto vai ser uma contribuição. Nós vamos falar um pouquinho sobre o medo e a função do medo na nossa vida. Como podemos entender melhor essa função desse medo para que a gente possa viver numa harmonia, num equilíbrio, né? E a gente vai começar falando o seguinte. Eu sempre pergunto, né, nas pessoas, no meu Instagram, quem quiser me seguir, @CarinaAndradeMota, eu sempre faço uma enquetezinha de perguntas sobre o que elas acham que é aquele assunto que vai ser tratado no dia. Então, algumas pessoas abordaram falando que achava que o medo, né, ele serve para nos proteger. Uma das pessoas colocou assim: o medo serve para nos proteger, né? E aí eu vou também me apresentar. Meu nome é Karina Mota, eu facilito pessoas a conquistarem autoconfiança para comandarem as suas vidas, tá? Então, assim, todas essas lives, todos esses assuntos que eu estou trazendo, que eu estou tratando, realmente é para a gente ter uma caminhada, para a gente ter um novo pensamento ou até um novo olhar sobre outras coisas que a gente já tem algum pensamento pré-existente e a gente abre a possibilidade para pensar um pouco diferente ou perceber a questão vinda de um outro fórum para que a gente possa ver, né, quantas possibilidades existem dentro de um assunto só, porque são vários sempre. Então vamos lá, falando do medo, né? A gente fala que o medo é muito importante. As pessoas sempre trazem isso. Ah, o medo é importante, mas existe uma dosagem, né, entre o remédio e o veneno. Tudo na vida da gente é um equilíbrio e existe uma dosagem. Então, saber entender o medo, compreender o porquê que ele vem alertar alguma coisa, faz com que você consiga ter um domínio maior sobre ele. E não um domínio de você comandar ele num sentido negativo, mas você saber o que está acontecendo com você e saber entender melhor como é que funciona isso. Eu, antes de começar esse vídeo, comecei a anotar quantos medos me vieram à cabeça aleatoriamente, quantos tipos de medo. Quantos tipos de medo me vinham na cabeça aleatoriamente, e me vieram tantos que eu tive que parar, senão eu ia ficar escrevendo, acho que eu ia ficar escrevendo um ano. Porque quantas faces tem o medo? Quantas formas de se mostrar tem o medo? Várias formas de se mostrar. Então eu anotei aqui, ó, medo de amar, que para mim foi a primeira coisa que veio na minha mente. Medo de amar, medo de se conhecer, o medo do autoconhecimento. É incrível como muitas pessoas falam: não, não, eu prefiro não saber isso, eu prefiro não mexer nisso. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Medo do passado, medo de se olhar, medo do futuro, medo da solidão, medo do abandono, medo da escassez. Então, eu escrevi um monte, gente, mas eu vou falar assim, só citei esses, porque eu acho que esses são, ao meu ver, né, talvez, mas também tem medo do escuro, medo de altura, medo de barata, medo de cobra. Então, como eu falei, o medo ele mostra várias faces. E como acontece? O medo, no início da formação cerebral do ser humano, ele tinha uma função estratégica, que é de sobrevivência. Isso todos nós sabemos. Então, inicialmente, a parte daqui, na nuca,
da cabeça é onde começou a ser formado o cérebro, é uma parte onde a gente chama de cérebro reptiliano. Esse início de formação de cérebro, de cognição, o que era importante para o ser humano, para o homem naquela época, como sobrevivência? O medo é um alarme. O medo é uma buzina, um alerta, o que é importantíssimo para a sobrevivência da nossa espécie. Então, o que acontecia? Naquela época, o homem saía para caçar e, através dos seus olhos, ele percebia uma cena, ele tinha uma sensação de que a vida dele corria perigo. A partir daquele gatilho, de que ele percebia que a vida dele estava correndo perigo, automaticamente o corpo dele começava a liberar vários hormônios e ter passando por várias informações, né, que alertavam ele de que ele precisava proteger a sua vida. Sempre a informação era essa. Para essa sensação, para toda essa possibilidade de informações, a gente deu o nome de medo. Agora, a gente tem todas essas informações, né? E a gente colocou o nome como medo para salvaguardar nossas vidas num caso de perigo real. Por que real? Porque os olhos é que estão vendo. Os olhos é que estão vendo uma situação e a gente começa a perceber. E aí o corpo começa a sentir, a adrenalina começa a liberar, você começa a sentir uma aceleração, uma palpitação, você começa a sentir o seu corpo até tremer. E existem duas reações do ser humano. Uma reação do ser humano que é de fuga. Corre, senão você vai morrer. Corre. Então, o medo ele serve para falar assim, ó, vai. Tanto é que ele começa a acelerar o seu corpo para que você possa ter energia suficiente para você correr, para você fugir daquela situação que você pode perder a sua vida. A outra informação é que às vezes a reação corporal é paralisa, se finge de morto. Isso também é muito usado em alguns animais quando eles estão prestes a sofrer um ataque de um outro animal, ele se finge de morto. Alguém já viu isso? Ou em alguma cena, ou em alguma coisa de vídeo de animais. O animal, ele para e ele se finge de morto até ele perceber que a situação normalizou. E o outro animal, ele não vai mais ficar naquela situação. Então, o que acontece? O medo, ele tem essa função primordial de salvar nossas vidas de uma situação real de perigo. Real, não é uma situação imaginária. Aí eu vou começar a falar sobre o medo da parte mais emocional e psicológica. Várias sensações e emoções parecidas com essas que o homem tinha, o homem e a mulher tinham, na época que eles corriam mais perigo, a gente foi dando o nome de medo. Então, medo de alguma situação, medo de falar com autoridade, medo de falar em público, medo da solidão, como eu estava comentando agora, medo do abandono. E aí a gente percebe assim, como o medo foi distorcido. Isso é uma distorção da real função do medo. O medo, gente, só tem uma função: salvar nossas vidas. Se você estiver passando por uma situação onde o medo realmente esteja te falando, olha, cuidado, a sua vida está em risco, você precisa se salvar, ele vai liberar informações e você vai ter uma reação imediata que é se salvar.
Fora isso, o medo, ele foi colocado esse nome de forma errada. Não é um medo. Muitas vezes, esse medo que vem do psicológico e do emocional é algo que você interpretou como um medo, você mal interpretou como um medo e ficou na sua mente que aquilo era medo. Outras vezes, você passou por uma situação onde você teve essas reações e aí você falou, opa, isso é medo. Só que não é medo. O medo, na verdade, ele é o maior paralisante que pode existir na humanidade. O que mais pode dominar, controlar e paralisar uma pessoa é o medo. Ou alguém utilizando essa forma, né, de dominar o outro, ou a pessoa mesmo, ela se auto-intitula com medo de uma certa situação ou de uma coisa que não existe e se paralisa. Então, acontece muito da pessoa, por exemplo, né? Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de ser abandonado ou abandonada. Esse medo não é real. Esse medo não é que não é real. Pode estar acontecendo, tá? Pode ter relações finalizando a qualquer momento. Isso não é um abandono. Isso é o fim de uma relação que provavelmente não estava funcionando bem, pelo menos para uma das partes. E se não está funcionando bem para uma das partes, a gente já subentende que não está funcionando para os dois. Então, a gente pega e julga isso como um medo. O medo do futuro é simplesmente você não conseguir controlar fatos futuros que podem vir na sua vida e que você não sabe o que vai ser, como nenhuma pessoa sabe. Haja visto o que a gente está vivendo hoje, nesse momento, toda essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu uso isso como exemplo porque eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode utilizar como algo inesperado para toda a humanidade. Ninguém tinha o controle sobre isso. Ninguém poderia prever isso. Não tinha como você prever que isso podia acontecer. Então, a gente vê como o medo pode dominar, controlar e paralisar, congelar você, deixando você parado no lugar que você está. Quando você mal define, mal identifica uma sensação, um sentimento como medo, você já coloca isso na sua mente. Eu tenho medo de tal coisa. E aí você se autodefine uma pessoa medrosa. E aí eu te pergunto, isso é verdade? Isso é verdade? Porque como eu falei anteriormente, o medo, ele vem a partir do que eu estou vendo, ele vem a partir de uma situação onde eu estou inserida, de real perda, possibilidade de perda da vida. Se não estou inserida nessa situação onde eu tenho realmente essa sensação de medo, eu criei uma história na minha mente que me causa esse medo. Mas essa situação, ela não existe. Essa situação é uma ilusão criada por você mesmo ou por alguma situação que você já viveu ou que você já viu e que sua mente fica repetindo e repetindo e repetindo. E essa sensação, ela te paralisa. Ela deixa você com medo das suas ações, com medo do futuro, com medo de agir, com medo do abandono. Começa a ter uma baixa autoestima. Você começa a achar que você não é capaz de se livrar disso, ou que você não é capaz de transpor isso, ou colocar o medo no lugar dele.
O que, para mim, ao meu ver, diante dos meus estudos, é a melhor forma de você acabar, entre aspas, com o seu medo. Você não vai acabar com aquela situação, a não ser que você olhe aquela situação de frente e perceba, isso é real? Por exemplo, né, eu tenho medo do futuro. Quem tem medo do futuro está vivendo uma ansiedade e não medo. Não é medo. Você sofre de uma ansiedade porque você quer tentar conduzir e comandar um futuro que não tem possibilidade de você comandar. Isso é fato, e eu não estou falando nada que não seja o que a gente conhece, o que a gente sabe. Ninguém tem a possibilidade de dominar e controlar o nosso futuro, nem o futuro de ninguém. Então, quando você coloca essa expectativa e essa ansiedade como medo, você se diz com medo. Ou, eu tenho medo de falar em público. Para lá, é medo de falar em público ou medo do que as pessoas vão falar de você? Ou é medo do julgamento de outras pessoas? Ou é medo de se sentir tão inseguro e você não está preparado, de repente, para falar sobre algum assunto? Ou é medo, né, de ser ironizado? Então, coloca as coisas, né, as situações, as sensações e os sentimentos nos seus devidos lugares, elas começam a ter a função que elas têm. Se eu tiro alguma coisa de uma função e coloco em outra, eu tô fazendo uma bagunça mental. Eu estou bagunçando a minha mente e o nosso cérebro começa a entender que várias coisas são medo, porque a gente está programando o cérebro o tempo inteiro. Isso aí é uma coisa que todos nós temos que entender. Quem programa o nosso cérebro somos nós. Somos nós. Ele está dentro do nosso corpo. Então, a gente é que conduz todas as informações e todas as programações, somos nós que fazemos. Então, eu posso dizer que nós somos os programadores de nós mesmos. E o que a gente está programando na nossa mente? É colocar várias coisas de funções, pode até parecer de alguma forma iguais, mas não são iguais, e a gente está botando tudo no mesmo balaio e dizendo tudo isso aqui é medo? Não, para lá, não é tudo medo, não. Medo é quando eu estiver numa situação de risco real de vida, de perder a minha vida. Isso é medo. O resto não é medo. O resto tem outros nomes que não são medo. E que você não deve se paralisar dizendo eu tenho medo, ponto, acabou. Eu não vou enfrentar isso. Agora, olha como fica diferente quando você pega e coloca outro significado. Não, não é um medo, não. Não é medo, não. Agora que você está falando, eu estou pensando, realmente não é medo, não. É baixa autoestima. Realmente eu não estou confiando muito em mim. E aí as soluções são outras. Aí a gente tem que analisar outros aspectos para que seja eficaz. Porque o que a gente está buscando hoje em dia? A gente está buscando alguma coisa que funcione o quanto antes, ou a gente está buscando ficar levando a vida e deixando as coisas como está? Eu, Karina, estou buscando sempre algo que funcione. Eu não quero perder tempo de vida em algo que não está dando efeito na minha vida. E eu acredito que muitas pessoas estão nesse pensamento hoje. Eu não vou mais perder meu tempo de vida, que é o maior
bem que nós temos, e mais do que passado na nossa cara nesse momento, que é a nossa vida, eu não vou mais perder tempo com isso. Eu quero buscar algo que realmente tenha um resultado, e algo que me dê um resultado real na minha vida prática. E para que eu possa ter um resultado real na minha vida prática, eu tenho que colocar os pingos nos is. Eu tenho que saber o que é medo e o que não é medo. E aquilo que eu mal identificava e mal definia como medo, não é medo, não. Na verdade, eu estou mesmo assim me sentindo meio incapaz, ou eu acho que eu não sou o suficiente tão bom a ponto de uma pessoa gostar de mim ou me amar, porque para que eu possa ter medo de ser abandonada, é porque eu acho que a pessoa muitas vezes está nos rejeitando, o que não é bem verdade, tá, gente? Na realidade, pode aparentar isso, o que não é verdade. É como eu falei anteriormente, é um relacionamento que já não funcionava. Ah, eu tenho medo do escuro. Muitas crianças, né? Quando a gente é criança, a gente tem o medo do escuro. E tem mesmo uma fase da infância que a gente chama até, isso é científico mesmo, né? Uma fase fantasmagórica, que é uma fase onde as crianças, elas têm medo, né? Do escuro, de ficar no escuro, de ficar sozinhas. Agora, perceba, quando a gente está num lugar bem escuro, você pega e entra num quarto bem escuro. Você abre e fecha o olho, é a mesma coisa, você não enxerga nada. Isso, inicialmente, pode te dar uma ansiedade, uma insegurança, um desconforto, porque você não está vendo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se tem outras pessoas ali dentro com você, você não sabe se você está sozinha, você não sabe se tem um buraco bem ali que você vai cair, você não tem ideia do que está acontecendo com você. E aí isso te causa um desconforto e começa uma adrenalina de uma forma com que você vai ficando parecido com medo, mas não é medo. Aí você fala, eu tenho medo do escuro. Ou eu tenho medo de lugares muito fechados. E aí você pensa assim, nossa, não, eu vou morrer. E aí o teu corpo automaticamente começa a liberar todas as emoções para salvar a sua vida. Todas as substâncias necessárias para salvar a sua vida. E aí você começa a acelerar o coração, você começa a perceber uma ansiedade, você começa a perceber e até você vai sentindo até falta de ar. Isso pode causar, inclusive, síndrome do pânico, que também é uma situação onde a pessoa, o cérebro dela, ela causa uma disfunção, onde ele entende que você está correndo um risco de vida numa hora que não tem nada a ver. E aí seu corpo começa a ter essas reações. Uma hora que não tem nada a ver, às vezes a pessoa sente dormindo. Então, gente, o medo, a coisa mais importante é você perceber que o medo é paralisante. O medo é uma forma de manipulação. Hoje em dia, e eu não estou falando hoje em dia nesse último ano não, tá? Hoje em dia, nesse movimento de geração de alguns anos, o medo foi fazendo com que a gente percebesse ele de várias formas, de várias facetas. Ele se mostra de várias formas, porque a gente chama isso tudo de medo. Perceba, assim, como é fácil você dominar uma criança através do medo. Olha, cuidado, não pisa aí, porque isso, aquilo. Ou então, o que antigamente se falava muito, cuidado, se você for para a rua, né, o homem do saco vai te pegar e vai te levar. E aí a criança fica com tanto medo que ela não vai mais para a rua. Aí ela começa a ficar com medo. Ai, meu Deus, tenho medo. Agora, quando uma criança está numa expectativa, né? Vai ter a festinha de aniversário dela e ela está naquela expectativa, o corpo dela também reage. Também começa a acelerar, também começa a ter várias funções de gatilhos liberados e
a mãe pode achar, ai, tá com medo. Não, é uma ansiedade. Então, quantos momentos da nossa vida a gente mal identificou e mal definiu como medo e não era medo? Eu vou agora pedir para que todos vocês reflitam sobre essa situação. Quantas vezes você passou por uma situação onde você identificou erradamente como medo e agora você pensando melhor fala, não é verdade, isso não era medo e não é um medo. Então, repetindo, medo, ele serve somente para salvar a sua vida. Se você estiver passando por uma situação onde você esteja iminente de sofrer um ataque ou de verdade alguma violência, aí sim o corpo começa a liberar todas as funções para te alertar sobre o medo. Fora isso, gente, não é medo, tá? Fora isso, não é medo. E essa função do medo, inclusive, é muito bem-vinda. Porque se você estiver passando realmente por uma situação de perigo real, olha, o medo, ele ajuda demais. Porque, como eu te falei, a gente chamou, intitulou isso de medo, mas são as reações que o seu corpo começa a ter, entendeu? São as reações que o seu corpo começa a ter que vai fazer com que você haja, ou com que você guarde sua vida de alguma forma. Várias reações as pessoas têm num momento desse, que às vezes pensaria assim, nossa, eu nunca teria uma reação dessa. Isso aí é uma força, de repente, uma situação de perigo, de repente vem uma força de você que não existe. Se você tiver numa situação que você não está com medo nenhum, você não tem mais aquela força. Aquilo não funciona mais. Então, o medo é muito bem-vindo, desde que seja nessa situação. Em outras situações, por exemplo, como eu falei, eu tenho medo de ficar sozinho, ou de ficar sozinha, ou de ser abandonado. Espera lá, isso é real? Ou você está com uma baixa autoestima? Outra coisa, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de cobra. O que pior pode acontecer com você? Mas eu vou ser picado pela cobra, sai correndo. Aí, no caso da cobra, dependendo da situação, você pode realmente estar passando por uma situação de risco real, porque dependendo da cobra, ela pode te morder e você pode ser envenenado. Então, gente, muita cautela, que ainda tem essa questão. Às vezes a pessoa confunde medo com cautela. Tenha cautela. Perceba as coisas como elas realmente são, sem criar ilusões e sem identificar tudo como medo. Quando a gente começa a intitular tudo como medo, a nossa mente ela começa a perceber e achar que tudo é medo. Coloca tudo no mesmo balaio de gato e vira tudo medo. Não é real. É uma ilusão. Uma ilusão é aquilo que você não está vivendo e que você cria na sua mente, mas o seu corpo reage de verdade. Assim, quando a gente assiste um filme, se for um drama, se for um romance, às vezes a gente chora. Por que eu choro? Não está acontecendo nada comigo. Ou, se eu for no cinema e vou assistir um filme de terror, meu Deus, né? Particularmente, não é o tipo de filme que eu gosto. Mas tem muita gente que adora sentir, né, o arrepio no corpo, que adora sentir essa sensação, né? Está acontecendo alguma coisa com você? Não está acontecendo, não é real, gente. Mas os seus olhos estão vendo uma imagem onde ele acha, ele acredita que isso é real. E aí ele vai criando uma história de que isso é medo. Não é. Não é medo. Isso é uma ilusão, é uma fantasia criada por nós mesmos ou por uma imagem, no caso de um filme,
Inclusive, até uma leitura de livro pode nos causar medo, pode nos causar emoção, pode nos causar tantas sensações corporais, físicas. Isso acontece. Uma imagem, uma música, isso vem, né? Isso vem à tona. Então, percebam que se a gente ficar definindo tudo como medo, ele cresce. Mas ele cresce e ganha uma força que ele vai te paralisar, vai te dominar e vai te manipular. E isso é uma questão de escolha sua. Se você olhar o medo e colocar as sensações nos seus devidos lugares, você começa a perceber que não é por aí. Não é verdade. O que eu estava sentindo não era medo mesmo, não. Eu fiquei com medo do futuro, com medo da economia do país, com medo da escassez. Você está vivendo isso? Mesmo que você esteja vivendo isso, o que você pode fazer para mudar isso? Ou, o que de pior pode acontecer? Essa é uma frase que eu vou levar para a minha vida. Em qualquer situação que você estiver vivendo, sempre se pergunte, o que de pior pode me acontecer se essa situação acontecer? O que de pior pode acontecer? Coloca no papel. Eu sempre falo para colocar no papel, porque a gente tem uma noção real do que está acontecendo, para não criar mais ilusão ainda. Então, medo da escassez, medo do futuro, medo do desconhecido, medo do abandono. Gente, tudo isso são fantasias criadas por nós. Mas não é medo. Isso é uma definição errada que a gente deu como nome de medo, que não é medo. Por trás disso, tem uma outra explicação. Dá um frio na barriga. Muitas vezes isso dá um frio na barriga. Isso não é medo. Isso, inclusive, mascara a real sensação e a questão, né? Aquela questão primordial. O medo mascara, porque você fala, é medo, ponto final. Eu não vou mais analisar isso, porque eu já sei que é medo. Não, pera lá. É medo ou é baixa autoestima? É medo ou eu não me acho capaz de dar a volta por cima? É medo ou qualquer coisa? Sempre você vai perceber que tem algo por trás disso que não se chama medo. Pode ter vários outros nomes, várias outras funções. Então, respirem, coloquem cada coisa no seu lugar, deixem o medo no lugarzinho dele, porque ele é maravilhoso para a função dele, para o momento dele. Se eu chegar e começar a chamar todo mundo com o mesmo nome, elas podem até me responder. Se eu sair por aí chamando todo mundo de Ana, Ana, a pessoa até vai virar, pode me responder por educação, mas ela não se chama Ana, tá? Vai chegar até mim, olha, eu vi, mas meu nome não é Ana, não, meu nome é Maria. Ah, tá. Aí sim você vai conhecer a realidade do negócio e não ficar vivendo uma ilusão chamando ela de medo. Isso faz com que sua mente, ela crie, ela comece a trabalhar da forma com que você vai conduzindo. Chama todo mundo de Ana. Ana. Daqui a pouco seu cérebro não sabe mais identificar outra pessoa. Porque é todo mundo Ana. Estou dando exemplo como Ana, tá? Que é um nome que veio na minha mente agora. Qualquer nome. Então, basicamente é isso. A função do medo, para a gente finalizar com chave de ouro isso, é salvaguardar nossa vida. É nos proteger de verdade. Em uma situação real de risco de morte. Fora isso, não se chama medo. Tem outros nomes, outras sensações, outras qualquer coisa que não é medo. E se a gente sair mal identificando e mal definindo tudo como medo, ele se mostrará. Ele vai usar a máscara do medo e ele vai te dominar.
Então, não se deixem dominar por falsos medos, tá certo? Vivam a verdade, enxerguem a verdade, percebam a verdade, porque a mente da gente facilmente ela pode criar uma história fantasiosa e para a gente isso se torna verdade. Então, cuidado, muito cuidado com o que vocês estão colocando como verdade na vida de vocês, tá bom? Então é isso. Nosso vídeo de hoje falando sobre a função do medo foi essa. Eu espero que tenha sido bem esclarecedora para vocês, né? E como eu estava dizendo, sempre de segunda a sexta, às 19h47, eu estou com vídeo ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Também estou colocando no Facebook, nos meus canais. E me sigam, compartilhem. Eu acho que esse vídeo foi muito, muito rico de informações. Acho que pode ser uma excelente contribuição para muitas pessoas. E é isso. Vamos compartilhar todas as nossas informações, todos os nossos conhecimentos. E eu estou aqui para ser contribuição, porque essa é a minha escolha. Tá certo? Um beijo enorme para vocês e amanhã a gente vem com outro tema para que a gente possa cada vez mais evoluir, expandir a nossa consciência, para a gente ser um ser humano melhor, porque eu acho que essa é a função da vida, tá bom? Beijo enorme para todo mundo, tchau, tchau e